Muito boa tarde. Vamos então a mais um confronto de ideias entre os partidos concorrentes às próximas eleições legislativas. Começa agora mais um debate RTP Legislativas 2024. Sejam muito bem-vindos a mais um debate aqui na RTP para as Legislativas 2024. Hoje na RTP3, frente a frente, Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, e Inês Sousa Real, do PAN. Bem-vindos aos dois. Obrigado. Determinou o sorteio que vamos começar este debate com a Inês Sousa Real. Devo só dizer para quem está a ver que a Inês tem um braço ao peito. De facto, um pequeno acidente que levou a este braço ao peito, mas as melhoras, e vamos então à nossa troca de ideias e a este debate. Proponho começarmos pela corrupção. Ambos os partidos dizem que é algo que tem que ser combatido para que tudo o resto corra melhor. Inês, legalizar o lobby é a melhor forma de combater a corrupção ou, como diz o PCP, é legalizar a criminalidade em Portugal? Antes de mais, muito boa tarde. Obrigada mais uma vez por esta oportunidade, mas permita-me uma palavra de agradecimento especial ao Paulo Raimundo e ao PCP, que de imediato, quando souberam do meu acidente, se disponibilizaram para adiar o debate. Felizmente posso estar aqui hoje, mas agradeço evidentemente a cordialidade que tiveram para connosco. Em relação à questão do lobbying e do reforço da transparência, para o PAN é essencial que se regulamente esta atividade para que os cidadãos possam saber com quem é que se sentam os decisores públicos, com quem é que efetivamente a pegada legislativa, com quem é que se sentam à mesa para tomar a decisão, e isso só é possível através desta legislação. Mas a democratização do lobby passa precisamente por garantirmos que todos têm acesso à tomada de decisão, porque o que acontece hoje é que os grandes grupos de lobbying acabam por conseguir ter acesso à governação, à Assembleia da República, mas as organizações não governamentais, ou, por exemplo, sejam do ambiente, da proteção ao nível da sociedade civil, em direitos humanos, e hoje, precisamente num dia em que assinalamos até o Dia Internacional do Combate à Mutilação Genital Feminina, é um dos exemplos claros de forças da sociedade civil que muitas vezes querem manifestar. Mas é uma medida eficaz para combater a corrupção? É uma entre várias medidas. Ou é apenas um paliativo? Neste caso, é uma medida absolutamente imprescindível para garantir maior transparência. Se nós tivéssemos já uma lei desta natureza, por exemplo, em casos como o da Data Center em Sines, em que estavam em causa mais de 2,2 mil milhões de euros em matéria de fundos comunitários para investimento, se esta legislação já estivesse em vigor, nós teríamos sabido com quem João Galamba se tinha reunido. E, de facto, o PAN aqui, para além da lei do lobbying e do reforço da transparência, foi o partido da oposição que conseguiu, no Orçamento de Estado, aprovar a Estratégia Nacional para o Combate à Corrupção, garantir que durante este ano é renovada esta estratégia para que efetivamente tenhamos mais meios, porque não existe uma medida de ouro no combate à corrupção. Existe uma conjugação de várias medidas para que todos os anos não percamos mais de 19 mil milhões de euros para a corrupção, que é dinheiro que faz muita falta aos portugueses. Paulo Raimundo, o PCP e a CDU em geral têm dito que isto é uma forma de legalizar a criminalidade. E eu pergunto-lhe porquê. Há também uma declaração que eu ouvi no Parlamento de um dos seus camaradas dizer quem pretende legalizar o lobby é porque está enterrado até ao pescoço. É também o caso do PAN? Não. Olha, primeiro desejar as melhoras à sua deputada Inês Sousa Real, naturalmente, e rápidas melhoras para enfrentarmos estes tempos muito exigentes que temos pela frente. Eu acho que nós não podemos falar da corrupção, ou de medidas de combate à corrupção, sem deixarmos de ter em conta o principal foco e o principal centro da corrupção no nosso país. E o principal foco, aquele que de facto vai mais fundo na dimensão da corrupção, aquele onde se dá toda a negociata, todo o compadrio, tudo aquilo que de facto faz a diferença, um dos grandes focos disso é as privatizações. Com tudo o que isso envolve, com tudo o que isso mexe. Já lá vamos. Quanto ao lobby? Não, mas eu estou a dizer isto porquê? Porque a sua deputada Inês Sousa Real disse uma questão com a qual eu partilho, que é não há uma medida de ouro que resolva toda a dimensão do problema da corrupção, mas nós não podemos desviar, atacar o centro da corrupção. E, na nossa opinião, o centro da corrupção está nas negociatas e nas grandes negociatas onde as privatizações estão profundamente ligadas. Mas acha que o lobbying é uma forma de abrir a porta? Ou é uma forma de ser mais transparente, saber quem influencia quem no poder? Eu vou-lhe responder, não vou responder. Mas nós, por exemplo, este caso, agora veio a nu do negócio da privatização da ANA, com o relatório do Tribunal de Contas a demonstrar, por A mais B, que usou o Estado. Não usou o Estado.
usou o Estado, usou a vida de cada um de nós, usou o património público, mas alguém se habituou com aquele bom negócio para alguns e um muito mau negócio para nós. O lobbying, para não fugir à pergunta. Nós achamos que as medidas... Nós não ganhamos no combate à corrupção se passarmos a legalizar um aspecto que hoje só é ilegal. Essa é que é a questão. O tráfico de influências, todos os... São coisas distintas. Não, são coisas distintas. É verdade, são coisas distintas. Mas uma coisa está ligada à outra, no nosso entender, naturalmente. Ou uma coisa levará à outra. Aliás, podemos dizer que não há grandes exemplos de grande concretização prática dessa regulamentação do lobbying, com efeitos práticos no combate à corrupção. O Parlamento Europeu já regulamentou o lobbying e isso permite-nos saber qual é que é a pegada legislativa. Permite, não evitou nenhum problema de corrupção, nenhum problema de lá está, compadrio. Quer dizer... Paulo Raimundo, mas tem alguns dados que possam mostrar que o lobby aumentou a corrupção não a diminuiu? Não, claro, não tenho nenhum dados que comprovem que a regulamentação do lobby em algum país aumentou a corrupção. Mas não prefere saber quem é que, por exemplo, como acontece no Parlamento Europeu, quem é que nos corredores do Parlamento, da Assembleia da República, está perfeitamente identificado e está a falar com os possíveis legisladores para mudar alguma coisa, do que ser subterrâneo? Não, mas escute, mas isso não altera nada, porque nós sabemos muito bem quem comprou a Venci. Quem comprou a ANA foi a Venci. Quem comprou, ou seja, a quem se entregou a ANA foi a Venci. Mas tardiamente, ou seja, andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Deputada, se me permite, há uma coisa que está clara. Há um governo anterior, formado pelo PSD e o CDS, que na altura onde estavam os atuais dirigentes do Chega de Iniciativa Liberal, decidiram privatizar a ANA, entregá-lo à Venci. Nós soubemos isso. Isso não foi subterrâneo, isso não foi tudo às claras. Foi tudo às claras. Ora, isto é que é preciso enfrentar de forma clara e sem receios. E depois há outro problema da corrupção, que é talvez aquela dimensão daquilo que é supostamente legal, mas que é do ponto de vista moral completamente... Mas só para clarificar uma questão, quando o PCP, e estou a utilizar a expressão porque ela é elucidativa para quem nos está a ver, que diz que estes que estão a tentar legalizar o lobby estão enterrados até ao pescoço, quer dizer o quê? Que os partidos em que o PAN está integrado, que fazem esforços para legalizar o lobby, estão a tentar esconder a corrupção? Olha, eu não sei quem é que fez essa afirmação, eu não fui de certeza absoluta, não tenho a certeza disso. Não quer dizer que também não faça a visão. Mas acha que quem quer legalizar, quando isto de outra forma, quem quer legalizar o lobby está a tentar esconder quando fala da privatização? Não, eu acho que há motivações. PSD, PS... Eu não tenho dúvidas que há motivações diferentes para quem quer avançar com esta medida. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, vamos lá ver quem são os grandes beneficiários, os grandes responsáveis, lá está, pelas privatizações e os grandes beneficiários das privatizações. E é claro que não será nem o PCP nem a CDU e não será o PAN, naturalmente. Mas quando o PAN está ao lado dos outros partidos para legalizar algumas destas medidas por uma questão de transparência, está a ser cúmplice? É como lhe digo, as motivações que leva cada partido a apresentar os seus projetos são motivações diferentes. Aliás, há matérias sobre as quais nós temos tido A motivação votos. É diferente, mas está errada, é isso? Nós achamos que ela não corresponde às necessidades, não é esse o centro da questão. Tem que equilibrar o tempo. Inês Sousa Real, legalizar o lobby ajuda mesmo a interromper este ciclo de corrupção ou é apenas para ver onde é que está a influência de cada legislador? E se tem algum dado que mostre que para, de facto, uma parte da corrupção em Portugal? São fenómenos conexos e não é à toa que o Parlamento Europeu fez avanços nesta regulamentação e que hoje sabemos qual é a pegada legislativa, é que efetivamente se houver mais transparência, eu recordo que o PAN, a par desta proposta que apresentou e que efetivamente está mobilizado não por qualquer tipo de interesse pessoal ou partidário que tenha, mas sim pelo facto de que é importante que os cidadãos saibam quem se senta à mesa com o poder. Porque nós não podemos continuar a ter fenómenos de portas giratórias, continuar a ter a influência que existe junto dos decisores políticos e não garantir uma maior transparência. Foi por isso até que lá atrás, no âmbito do Orçamento de Estado, o PAN conseguiu aprovar o portal da transparência para que efetivamente garantíssemos que em todo este processo, não apenas no combate à corrupção, mas na contratação pública, na administração, nós estamos a falar de dinheiros públicos que tantas vezes ouvimos dizer que não existem ou que são escassos. Quando tentamos, por exemplo, apoiar ou subir a nível, por exemplo, dos salários, do ordenado médio ou até do ordenado mínimo, para que Portugal não seja um país de mínimos olímpicos, ouvimos muitas vezes dizer que não há dinheiro para fazer, por exemplo, face Mas quando faz essas denúncias, quer ao PSD, quer ao PS, de possíveis ligações a essa corrupção, depois não é cúmplice quando vota ao lado deles para legalizar o lobby na Assembleia da República? De forma alguma, porque no entender do PAN,
esta matéria é uma matéria de reforço da transparência. Não se trata de legalizar o lobby, até porque é importante perceber uma questão, que é todas as situações marginais à declaração da reunião com o poder público ou político, aí sim é mais fácil até identificar situações que, do ponto de vista jurídico, possam ser situações com natureza criminal, do que não existindo esta obrigatoriedade de registro. Até porque nós não podemos diabolizar aquilo que possa ser o papel da sociedade civil junto do decisor político. Nós temos contributos muito válidos dos sindicatos, das associações e organizações não governamentais, que também são uma forma de lobby, mas uma lobby positivo e não negativo. Bom, portanto, há que saber distinguir as duas coisas. O problema, se me permite... Sim, responde a esta questão para mudarmos para outra. O problema, se me permite, é que nós vivemos na sociedade em que vivemos, não vivemos noutra. E a dimensão e a capacidade e o poder do poder económico não tem nada a ver com a dimensão e a capacidade e o poder da sociedade civil. E este é que é o grande problema. Este é que é o grande problema, porque a Sra. Deputada fez bem uma referência às portas giratórias, que é uma coisa com que nos confrontamos todos os dias. A regulamentação do lobby não altera nada esse problema das portas giratórias. Não altera em nada. Os pedidos de nós, sim, o PAN conseguiu, em instâncias importantes, como ao Tribunal Constitucional de Contas, colocar essas matérias em cima da mesa. A regulação do lobby não altera nada, aquilo que falava há pouco. Olha, quero mais um exemplo claro da questão grossa que temos aí, aquilo que foi o escândalo da privatização da PT, por exemplo. Portanto, mais Estado seria também uma solução para combater a corrupção? Não, o que nós precisamos é... Mais Estado e menos privacidade. O que nós precisamos, esta que é a grande questão com que estamos confrontados nos dias de hoje, é que o Estado, de uma vez por todas, que o poder político, de uma vez por todas, se liberte da subjugação que está confrontado do poder económico. Essa que é a grande questão que é preciso resolver. Vamos mudar de assunto porque há outras preocupações também para a sociedade portuguesa. Como sabemos, temos agricultores, não só em Portugal como por toda a Europa, em protesto por variedíssimas razões. Muitos dizem que estão sufocados com a regulamentação excessiva em matéria de proteção ambiental. Paulo Raimundo, vou-lhe perguntar assim, deve ser sacrificada alguma da regulamentação ambiental que chega da União Europeia e também do nosso país para que os agricultores não estejam tão sufocados? Mas sabe que eu acho que o problema, os justos problemas e as justas reivindicações dos agricultores não têm a ver com o sufoco das medidas ambientais. Eles estão na rua a dizer isso, como sabe, desde França até Espanha, até Portugal. O sufoco que eles vivem é o sufoco da política agrícola comum. E foi esse sufoco da política agrícola comum que tem aspectos do regulamento, onde está essa regulamentação ambiental, a famosa do prado para o prato. Mas a questão fundamental não é essa. A questão com que se confrontam todos os dias é o aumento dos fatores dos custos de produção, dos combustíveis, das rações, por aí fora, e aquilo que nós chamamos, isso sim foi da minha boca, e portanto, aquilo que nós chamamos a ditadura da grande distribuição, que em Portugal tem um efeito brutal. Mas em relação à questão ambiental, e podemos ir às outras também. Mas eu vou... Até porque temos aqui duas pessoas que falam sobre isso. Mas nós temos 86% da nossa agricultura é da agricultura familiar. Micro e pequena produção agrícola. Esta que é a realidade. Ora, essas pessoas estão a ser esmagadas pela ditadura da distribuição. E se quisermos voltar para trás, que é para não deixar ninguém sem responsabilidades, PS, PSD, CDS e agora o Chega Civil Liberal são de facto os responsáveis, olhe, por terem terminado 400 mil explorações agrícolas de há 40 anos a esta parte. Mas quando os pesticidas são mais caros para serem mais amigos do ambiente, quando não se pode produzir de determinada maneira, tudo isto, o que eu pergunto é quais são as linhas vermelhas da CDU em relação a esta questão. Devem ou não ser sacrificadas, como pedem muitos dos agricultores que estão na rua, algumas das medidas ambientais impostas pela União Europeia? A questão fundamental com os quais os micro e os pequenos agricultores estão confrontados, os agricultores familiar, é como é que aumentam o custo, como é que aumenta o valor do produto que fazem. E há uma coisa que nós sabemos de experiência própria, certamente, todos, que é, não há ninguém que goste mais da terra, que ame mais a terra que os agricultores, em particular os pequenos agricultores. E esta é que é a grande questão que é preciso responder. Como é que se aumenta o valor do produto que fazem? E não é esmagados pela grande distribuição. Mas ainda não respondeu à questão ambiental. Para mim é importante também, até para falar com ele. Eu percebo e não vou fugir. Gostava só que me respondesse. Mas a questão é esta. Pode haver este ou aquele aspecto que seja necessário alterar. Admito isso. Não conheço com pormenor esses aspectos, portanto pode haver isso. Mas essa não é a questão fundamental. Mas está ou não o PCP, por exemplo? Então, questões muito práticas. Baixar os impostos dos fertilizantes, já que está a falar em custos. Fertilizantes, pesticidas, etc. Deve-se baixar o imposto aí ou não? O que nós precisávamos era que o Estado assumisse em si um centro de compras desses produtos todos e pudesse ser revendedor aos Mas não me respondeu se deve baixar os impostos dos pesticidas. Essa não é a questão. A questão é outra. Também é uma questão, é o Estado, claro, é o Estado assumir em si mesmo um centro de compras e fazer uma revenda aos pequenos produtores. Essa é que é a grande questão. Inês, a mesma questão, de forma inversa, se os agricultores que estão na rua a reclamar por
medidas e regras não tão apertadas em termos ambientais para não terem que viver num drama. Deve ou não isso ser considerado? E o PAN, que é um defensor das medidas que defendem o ambiente, até que ponto é que se deve abrandar um bocadinho esse garrote que muitos agricultores dizem que não aguentam? O PAN entende que não têm sido as propostas de matéria ambiental que têm prejudicado os agricultores. A lógica da política agrícola comum é que está completamente subvertida e muitas vezes as imposições, seja ao nível da União Europeia, seja a forma de acesso aos canais de apoio, basta pensar que todos têm que ter, por exemplo, apoio técnico para perceber que os pequenos e médios agricultores não têm o mesmo acesso aos fundos comunitários que têm as grandes empresas que, em particular, promovem a agricultura intensiva e superintensiva. Depois, por outro lado, as políticas cegas muitas vezes do Governo, e basta olhar para o que recentemente aconteceu no Algarve, em que quando se impôs as cotas da água, impôs cotas da água de forma completamente insensível perante aquilo que é a distinção entre um agricultor de produção da laranja, da pera rocha, como mete até recursos a práticas tradicionais, para os produtores que têm a produção intensiva e superintensiva. E impostos sobre pesticidas e fertilizantes, é ou não, eles pedem, muitos agricultores também, que esses impostos sejam mais reduzidos. Pensa que deve ser feito isso? O que o PAN tem defendido é uma solução, em nosso entender, equilibrada, que é não mexer nesses impostos, mas sim aliviar a aquisição de produtos biológicos e de produtos que possam garantir e apoiar os produtores. Mas se os impostos forem muito elevados, quem paga é o consumidor final. Nós estamos a falar de uma alternativa. O PAN tem defendido que se apoie a produção biológica. Portugal, em comparação com outros países da União Europeia... Portanto, mais subsídios, mas não retirar os impostos. Mais apoios para a produção biológica, não apenas ao nível dos subsídios, mas, acima de tudo, para a produção biológica, para os serviços de ecossistema. Eu recordo, inclusivamente, que foi precisamente pela mão do PAN que se introduziu, por um lado, a alteração à lei da água, para a gestão do uso da água responsável, mas uma medida que também beneficia os pequenos produtores e os negócios da agricultura, que foi o IVA zero no cabaz essencial e o IVA zero para as leguminosas. Nós precisamos transitar do ponto de vista da produção no nosso país, queremos ter uma agricultura de futuro e de sustentabilidade. Tem que ser uma agricultura de precisão e com o apoio do Estado para esta transição. A economia verde não se faz sozinha. Os apoios têm que chegar a quem tem melhores práticas e não a quem mais lucra e mais polui. Permita-me só dar esta nota. Para o PAN, lamentamos é que, contudo, partidos como o PCP não tenham estado ao nosso lado quando aprovámos a Lei de Bases do Clima e que tenham votado contra, porque são instrumentos fundamentais para garantir que os produtores têm apoio do Estado na transição climática e na transição energética. Agora, não podemos continuar a investir dinheiro onde se polui e onde causa dano contra a própria atividade, ao invés de incentivarmos as boas práticas e ajudarmos na transição económica que o país tem que fazer. Paulo Raimundo, porquê é que não votam ao lado do PAN, se essa é uma das formas de ajudar também o planeta e os agricultores? Deixe-me só fazer duas afirmações antes de ir a isso. É que senão não conseguimos ir a mais temas. É que nós não acompanhamos a ideia de um confronto entre os agricultores e o ambiente. Aliás, não só não há confronto, como há sintonia. Esta é uma questão. Mas o PAN deixou-lhe aqui um rap. E fez uma afirmação que eu acho que é justa fazer lá água nesta fase. Perguntou quem paga. Quem paga é o consumidor final. O consumidor final paga sempre. Mas depois quem fica com a riqueza criada não é o produtor. É a grande distribuição. Este é que é o grande problema. Porque nós temos um aperto na grande distribuição nos produtos. Isso, ambos estão de acordo sobre a grande distribuição. Não, porque esta é que é a grande questão fundamental que é preciso resolver de uma vez por todas. Porque nós podemos encontrar as práticas todas e corretas, ambientais, que deem a resposta do ponto de vista de tudo. Mas se não alterarmos, não acabarmos com a ditadura da grande distribuição, já disse. Não vai alterar. Responda só porque é que não votou ao lado do PAN perante esta acusação para mudarmos a agulha. Talvez pelas mesmas razões que o PAN não nos acompanhou quando avançámos com uma proposta de apoios extraordinários o ano passado para os agricultores perante um problema muito complexo. Olha, o problema da seca. Numa altura muito Mas esse pacote tinha lá questões que seja de apoio aos combustíveis fósseis ou até a redução do IVA das touradas, que o PAN jamais poderia acompanhar. Não, esta proposta em concreto, não sou deputado a Sá. Vocês apresentaram um pacote completo, ou seja, com várias reduções do IVA, que não estava isolada, e, portanto, não podemos acompanhar questões com as quais não concordávamos. Propusemos apoios extraordinários para a agricultura familiar, para fazer face a um problema concreto, desde logo as questões da... Olha, para dar resposta ao problema da seca, como referiu e bem. Então acabam por provar que ambiente versus agricultura também pode levar a essas questões, que é isso que estão aqui a debater. Claro, Bom, vamos virar a agulha, vamos olhar para a saúde.
Os vossos partidos, pelo aquilo que já li, e na falta ainda do programa do PAN para conhecer mais em detalhe, mas há algo que me parece claro. Médico de família, enfermeiro de família, para cada um dos portugueses, tem sido uma falha até hoje, muitos querem fazer. Eu pergunto-lhe, muito concretamente, perceba a intenção, onde é que se vão encontrar médicos e enfermeiros disponíveis para que cada português possa ter o seu médico de família ou o seu enfermeiro, quando sabemos que falta isso. E a formação de um médico e de um enfermeiro demora anos a fio. Claro. Quando é que acha que, se tivesse possibilidade, em termos governamentais, de tomar essa medida, quantos enfermeiros, quantos médicos e quando é que essa medida estaria eficaz? Olha, eu acho que se houver aqui alguém numa mesa que diga que vai ser amanhã, está a mentir. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Então esclareça-me essa promessa eleitoral. Noutras circunstâncias. Então esclareça-me essa promessa eleitoral. E fez a pergunta, onde é que vai buscar? Ora, nós temos que ir buscar onde eles existem. E nós não temos um problema de falta de médicos nem de enfermeiros no nosso país. Não temos? Nenhum problema de falta de médicos, nenhum problema de enfermeiros formados no nosso país. Não, nós temos um problema de falta de médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Esta é a questão. Ora, se isto é assim, o que é que nós precisamos de fazer? Desde logo, duas coisas. É acarinhar e reter e respeitar os médicos, enfermeiros e técnicos no Serviço Nacional de Saúde e criar as condições para que outros que estão hoje noutros setores possam vir para o Serviço Nacional de Saúde. Que outros setores? Está a falar do privado? No privado, por exemplo. Isso significaria muito mais dinheiro do Estado a pagar aos médicos e enfermeiros, é isso? Muito mais. Claro, mas... Porque o privado, como sabe, paga muito mais. Mas qual é a alternativa que temos? Continuar neste caminho de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde? É essa a alternativa da nossa parte? Mas não acha, é portanto, execuível um médico e um enfermeiro para cada português? Um médico de família e um enfermeiro de família? Há um rácio que está feito, não é? Há um rácio de X pessoas por cada médico. Tem sido impossível até agora. Tem sido impossível, mas não é impossível. Tem sido impossível, mas não é impossível. E tem um limite de tempo para isso? Se é uma legislatura que se consegue? Eu julgo que já está. Quem disser que chega amanhã e resolve isso, acho que está a enganar. Não diga amanhã, mas quando se faz uma promessa eleitoral tem que ter uma conta, um número. Então é nesse caminho de construção disso. Agora, com apoios. Portanto, acha que há profissionais em Portugal para contratar? O que é que nós propomos? Nós propomos uma geração salarial dos médicos de 50% ou enfermeiros. Isso é um elemento fundamental. Mas a questão... Eu tenho que passar, é que está com muita vantagem. Inês, um enfermeiro e um médico, a mesma perguntam se temos médicos e enfermeiros suficientes e onde é que os vai buscar e quando é que essa medida será efetiva e poderia ser efetiva? Nós não temos de todo médicos nem enfermeiros suficientes. Aliás, estivemos recentemente no Algarve, no centro hospitalar, e ficou claro esse déficit do ponto de vista quer dos enfermeiros. Só na região do Algarve falam de pelo menos 500 enfermeiros que seriam as necessidades para suprir a ausência destes profissionais, quanto mais na questão também dos médicos. E os médicos de família, eles têm que ser encarados como a base da prevenção da saúde, porque se garantirmos que cada português tem efetivamente um médico de família, e se pensarmos isso pelo menos numa perspectiva de legislatura, vamos conseguir aliviar a pressão que existe hoje em dia nos centros hospitalares, em particular nas urgências. Nós temos que olhar para um todo, na saúde como um todo. Mas se não há, onde é que os vai buscar? Bom, nós neste momento temos um problema que não se esgota na questão da fuga dos médicos, por assim dizer, do público para o privado. Neste momento temos o problema também da imigração, dos jovens que cada vez mais saem do nosso país e que não conseguem encontrar aqui melhores condições de vida, e nesse sentido a questão da exclusividade voluntária, como é evidente, neste caso optativa por parte destes profissionais, e com a consequente valorização do ponto de vista não só do ordenado, mas também das condições de trabalho, existindo uma bolsa pública, que é o que o PAN tem defendido, para profissionais de áreas de setores-chave da nossa economia e da nossa saúde, que garanta o acesso, por exemplo, à habitação, porque nós não podemos ter, neste momento, um déficit de bolsa de habitação pública como há que temos. E para resolver o problema atual, ou seja, que não há médico de família, muito menos médicos para todos os portugueses que estão nas urgências, como é que se resolve? O recurso aos privados para regularizar a situação na saúde é algo que o PAN defende? Neste caso, as nós PPP fazem que ninguém sentido? deve ficar numa lista de espera por uma questão de preconceito ideológico. E como tal? E, portanto, se não houver uma opção a curto prazo, que essa poderá ser uma alternativa, mas essa não é a solução para o SNS. O SNS tem que ser robustecido. Aqui a questão não é do SNS, é para a saúde em Portugal. Para aqueles doentes que estão à espera de uma consulta, de uma operação, de uma urgência. Neste momento não é aceitável ouvirmos aquilo que ouvimos nas ruas. São pessoas a dizer que mesmo com doenças oncológicas estão em lista de espera para serem operadas, às vezes, portanto, mais de um ano. recurso às PPP. E, portanto,
Não é às parcerias Então. público-privadas. É, de facto, garantir que o Estado suporta a intervenção no privado e não estar a deixar os hospitais nas mãos das parcerias público-privadas, o que é completamente diferente. Mas Agora, o recurso tem ao que privado para resolver a Neste situação caso, imediata. a canalização. Mas permita-me só referir Temos este mesmo aspecto, porque ele é importante. terminar. Nós não podemos deixar de garantir que em Portugal se aposta naquilo que é a recuperação do ordenado médio. O país não pode continuar a viver em mínimos olímpicos na perspectiva da retribuição salarial dos diferentes profissionais, seja nos médicos, nos professores ou até mesmo nos bombeiros que hoje estiveram a manifestar ou dos polícias. Muito bem. Temos que olhar para o todo. Quero entrar noutro tema rapidamente, só uns 30 segundos. Privado para resolver o problema atual dos doentes, sim ou não? Olha, nós Não temos... estou a dizer as PPP, estou a dizer para resolver estas filas de espera. A realidade que nós temos hoje é metade do Orçamento de Estado do Serviço Nacional de Saúde ser transferido para o setor privado. E, portanto, está errado. É mais ainda. Mas se puder resolver o problema de algumas pessoas que estão à espera. Mas isso já acontece hoje. Isso já acontece. Mas pergunto-lhe, deve continuar ou não para resolver o O que problema? nós precisamos é... Hoje temos uma opção de 8 mil milhões de euros são transferidos dos bolsos de cada um de nós para o setor privado da doença, como nós caracterizamos. Ora, isso não é caminho. E quando continuarmos nisso... E, portanto, recorrer aos privados nem que seja para resolver esta situação, não. Claro, mas não, a única solução de dar resposta a toda a gente de forma igual às questões da saúde é o Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. E quem bateu às portas dos privados sabe bem que é assim. Há vários partidos que dizem que deveria ser claro nesta altura o que é que acontece depois das eleições. Inês, pergunto-lhe se for preciso o PS ter o apoio do PAN, do PCP, do Bloco de Esquerda para fazer uma geringonça nova, o PAN estará disposto a afastar a AD do poder para apoiar um governo de esquerda. Já disse que entre a AD e o PS vem ao diabo e escolha, mas Entre o Chega e a AD vem ao diabo e escolha. Portanto, resta o PS. O PAN já deixou claro que há linhas vermelhas que não está disponível para ultrapassar, seja em relação ao Chega, seja em relação à Aliança Democrática, porque claramente distanciam-se da visão do PAN de sociedade e constituem um perigo até para direitos humanos e sociais fundamentais. A pergunta era se ajudaria o PS a afastar um governo de direita. A pergunta que se impõe é o que é que o PS estaria disponível para fazer pelas causas que o PAN representa. Porque sendo o PAN um partido ambientalista que defende os direitos humanos, inclusive a das mulheres, numa perspectiva que, por exemplo, a extrema-direita e a Aliança Democrática não defendem, ou até mesmo a proteção animal. Portanto, é um sim. Neste caso não é um sim, terá que ser o PS a dar essa resposta. Um acordo ou pontualmente? Rota. Um acordo ou pontualmente? Um acordo de governação ou pontualmente? O PAN já deixou claro que toda e qualquer solução da qual faça parte terá sempre por base um acordo escrito. Fizemos na Madeira, fizemos no Orçamento de Estado. A mesma pergunta para a CDU. Seria viável voltar a ver a CDU numa geringonça com o PS, se esse fosse o caminho para afastar a direita do poder? Olha, nós precisamos dar resposta ao nosso país, não é o que é que vai acontecer depois do dia 10 de março. Mas não acha que os eleitores têm o direito a saber? Têm o direito de saber. Olha, por exemplo... Com o que é que contam com a CDU? A CDU depois? contarão sempre para aumentar salários, para aumentar pensões. Mas não é essa a pergunta. Não, mas é que esta que é a resposta, por uma razão simples. Porque isto só é possível numa correlação de forças diferente na Assembleia da República, com uma composição diferente. Ora, e nós, como entendemos, somos indispensáveis para dar essas respostas. Nos salários, na saúde, na habitação, para dar resposta aos direitos dos pais e das crianças... Se esse for o caminho, num apoio a um governo PS? É a correlação de forças que saída das eleições. Não há mais clareza que esta. Não vale a pena nós estarmos a falar sobre cenários sem falar de conteúdos, cenários pós-existentes sem falar de conteúdos. Será da correlação de forças que sair que se abrirão os caminhos. Há duas coisas que podemos garantir. Não faltaremos a nenhuma medida positiva, venha ela de onde vier, e se há, não dirão não a um apoio ao PS para afastar a direita. É a minha pergunta. E certamente que, penso que compreenderam o que eu vou dizer agora, não há força como a experiência em Portugal, de 100 anos acumulada de combate à direita, tivesse ela as formas que tivesse. Inês Sousa Real, pergunto-lhe, e atendendo, não às sondagens, mas aos últimos resultados eleitorais, e a pergunta é para ambos, se o PAN está aqui a lutar pela sobrevivência política no Parlamento. De forma alguma. O PAN parte para estas eleições sendo o partido da oposição que mais medidas conseguiu fazer aprovar com apenas uma deputada. E isto teve uma tradução de um saldo muito positivo para as pessoas. Mas de uma eleição para outra perdeu metade dos votos, perdeu 3 deputados. Isso não a faz recear que já pode não entrar no Parlamento? Nós tivemos uma prestação positiva para as famílias e não nos podemos esquecer do momento complexo e que, de alguma forma, o Bloco... Portanto, acha que não vai acontecer? Temos mesmo que ser só mesmo, muito permita-me só concluir esta questão, é porque, efetivamente, quando nós conseguimos garantir que, por exemplo, mais de 90 milhões de euros hoje estão a financiar os espaços sociais
através da taxa de carbono, ou acabamos com estágios profissionais não remunerados para os mais jovens, ou 40 milhões de euros para a proteção animal, são medidas muito concretas que fazem a diferença na qualidade de vida das pessoas. E as pessoas sabem hoje que podem contar com o PAN para ser um garante de estabilidade política e também para fazer avançar as causas que representa, que é uma força útil para a democracia e para as suas vidas. E acreditamos que isso vai fazer diferença no dia 10 de março. Portanto, acha que o que tem acontecido nas últimas eleições, que foi perder votos, perder deputados, o PAN vai ser invertido elegeu agora? recentemente nos Açores, elegeu um deputado nos Açores, elegeu na Madeira, na Madeira Perdeu cobrou metade dos votos, estamos a falar de legislativas. Neste caso em concreto, é mesmo na Madeira fomos quebrámos a maioria absoluta de Miguel Albuquerque e a nível nacional sabemos... A mesma pergunta para a CDU. Perdeu parlamentar. 100 mil votos, de 12 para 6 deputados. Luta pela sobrevivência a CDU nestas eleições? Eu acho que a pergunta é muito bem feita a partir do aspecto que colocou central, que é a partir dos resultados eleitorais e não das sondagens. Ora, o que é que os resultados eleitorais demonstram? Demonstram uma realidade objetiva, quer no caso da Madeira de forma mais significativa, quer no caso dos Açores de forma mais simbólica, a CDU cresceu. Cresceu na Madeira e cresceu nos Açores. E, portanto, se é Mas a nível nacional, se é para fazermos a análise a partir de dados concretos e de tendências, então diria assim... Mas continua fora do Parlamento Regional dos Açores. É verdade, lá está, foi ali por uma unha negra, como se costuma dizer, por 85 votos. Portanto, nas legislativas não está a lutar para a sobrevivência, está a cair. E muito. 100 mil votos, 12 para 6 deputados. Mas desculpe, fez a pergunta a partir de uma realidade concreta. Eu estou-lhe a falar de dados concretos. Exato. E eu estou-lhe a dizer, a partir da realidade concreta e dados concretos, as últimas eleições que tivemos foi na Madeira e nos Açores. Quer na Madeira, quer nos Açores, a CDU cresceu. Portanto, mais significativamente na Madeira. Prefere olhar para aí do que para as eleições legislativas. Então, mas só posso olhar para aí, não posso olhar para trás. Muito Tem bem. que olhar para a frente. Chegamos ao fim do tempo. Obrigado a ambos. Terminamos assim mais um debate legislativas 2024. Já a seguir, análise na RTP3. Regressamos desta vez sexta-feira, 21 horas, RTP1. Frente a frente vão estar Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, e Rui Tavares, do LIVRE. Tenha então uma boa noite.